Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça e uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Facebook, que a gente possa dar início ao nosso trabalho, no qual eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 69, Comunicações. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz, cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhes dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então vamos orar, a gente convida a todos com esta página a elevar o pensamento, o coração, os sentimentos aos mais altos, pedindo que Jesus nos abençoe na tarefa da noite. Abençoe o nosso irmão Antônio Lacerda, que fará uso da palavra, trazendo-nos, Senhor, os ensinamentos que necessitamos. Que seus trabalhadores, mestre querido, possam nos envolver a todos e derramar os bálsamos que todos nós necessitamos, que toda a humanidade necessita neste momento de dificuldades pandêmicas que passamos. Possamos, Senhor, doar de nós as nossas melhores energias em benefício de todos aqueles que nesse momento sofrem com essa pandemia, as perdas emocionais de cada um. Que os seus mensageiros de luz, Divino Senhor, nos envolva de bênçãos e de harmonia e paz, e que possamos, Senhor, de corações agradecidos, pedir, Mestre, a tua permissão, pedir a permissão dos amigos espirituais, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos nosso trabalho da noite, com nossos corações felizes e agradecidos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos.
Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, agora e sempre, em nome de Deus. Que assim seja. A nossa página, né, tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje, né? Falando dessas comunicações que são fatos hoje incontestáveis, mas que a gente precisa ter uma série de cuidados, de atenção, para que a gente não seja enganado ou não permita a invasão ou a penetração de situações, de entes, de entidades que não vêm de Deus. Então, esse alerta de João, né, na sua primeira carta, falando sobre essas manifestações, então a gente deduz com lógica que naquela época de João já haviam essas comunicações, eles já trabalhavam, eles já se utilizavam desse intercâmbio, e esse alerta, esse prudente conselho dele nos faz ter esses cuidados, porque no mundo espiritual tem espírito de todo jeito. Então, a gente precisa ter os cuidados adequados para nos servirmos desse intercâmbio, né? E também Emmanuel nos alerta para a gente ter uma certa uma prudência em estar se comunicando com esses irmãos para não fazer exigências descabidas, querendo que os nossos irmãos, entes às vezes muito queridos, quando acabam de desencarnar, que já estão numa condição muito elevada, porque desencarnou, e querer que eles venham resolver os nossos problemas. Nem os espíritos que não têm condição, e nem os espíritos superiores estão aqui para resolver os problemas humanos que são da nossa responsabilidade resolver. Nos ajudarão, mas cabe a nós a resolução dos nossos próprios problemas, das situações que nós geramos. O auxílio é sempre, mas de maneira prudente, de maneira ordeira, ao qual o mundo espiritual superior sabe realizar. Então, que nós possamos ter o equilíbrio, né? Equilíbrio nessas manifestações. Então, todos nós que lidamos com essa tarefa nas casas espíritas, possamos ter essa lucidez, né? De saber lidar com os nossos irmãos com o maior respeito e a maior gravidade possível, para a gente ter êxitos bons nessa tarefa. Então fica aí a mensagem do nosso irmão Emmanuel e o alerta de João Evangelista, né? Então a gente agradece a todos os irmãos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Boa noite a todos, boa noite, Lacerda. Então, o nosso irmão Antônio Lacerda, lá do Centro Espírita Advertência Fraternal, né? Vulgarmente chamado, ou comumente chamado pela Fraternal, né? Lá em Volta Redonda, está aqui dando o seu contributo, né? Para o nosso trabalho no Centro Espírita Alvorecer. É um prazer, Lacerda, ter você com a gente. Então, boa palestra para nós, e nós somos todos ouvidos. 9 horas eu retorno para a gente encerrar. Muita paz. Obrigado, obrigado. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estar aqui, passando uma palavra dentro dos princípios da nossa doutrina, aos irmãos todos que nos ouvem, agradecendo a oportunidade do nosso querido irmão Inácio, do Centro Espírita Alvorecer, e a todos da equipe aí do 41º seu, que a gente já tem um passado aí de contatos muito fraternais. Então, é motivo de real alegria para nós estarmos juntos
tendo aí a noção da responsabilidade que o nosso irmão Inácio transmitiu para nós, agradecendo aí a confiança dele. Então, nós vamos falar hoje sobre caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. Então, primeiramente, vamos ver o que significado para nós tem essa palavra caráter. Kardec, ele está usando essa palavra caráter como natureza das manifestações, no sentido de esclarecer que existem as comunicações, as manifestações, os fenômenos de natureza espírita, né? As manifestações dos espíritas, dentro da lei natural, que são as leis de Deus. E um dos princípios da doutrina espírita, né, é a comunicabilidade dos espíritos. Então, nós vamos aqui citar pequenos trechinhos, né, pequeninos trechos da fala de Kardec, quando ele vai tratar desse tema, que é um tema muito preocupante para Kardec naquela época, em que os princípios fundamentais da doutrina espírita foram lançados dentro daqueles fundamentais da nossa doutrina, né? Incluindo aí a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, principalmente, que é o tema de hoje que a gente vai falar. Mas o cuidado dele tem uma fundamentação. E Kardec, meus irmãos, naquele imenso poder dele, de síntese, de bom senso, de raciocínio lógico, ele escreve sobre esse assunto, sobre esse título, em 3 páginas. 3 páginas. Um verdadeiro tratado sobre manifestação, mas com uma intenção certa e definida, que é buscar, dentro da natureza dessas manifestações espíritas, quais as consequências religiosas. Então, eu vou pedir aí a compreensão dos irmãos que nos ouvem, para eu ler esses pequenos trechos, para a gente seguir o raciocínio de Kardec, para a gente chegar lá, naquilo que ele quer alcançar. Vamos ser bem rapidinhos, para que a gente possa falar
depois do comentário geral do tema em si, se a gente tiver tempo hábil, eu vou tentar chegar lá, a gente queria comentar aspectos lindos, importantíssimos, dessas 3 páginas escritas por Kardec. Mas ele inicia o tema com as seguintes palavras: as almas ou espíritos dos homens que viveram na Terra constituem o mundo invisível no espaço que nos cerca. Resulta daí que, desde que há espíritos e que, se esses têm o poder de se manifestar, deveriam tê-lo, não é? Esse poder de manifestação desde todos os tempos. E é exatamente o que comprova a observação da história e o próprio desenvolvimento das religiões ao longo do tempo. Então, a própria história das civilizações e das religiões provam que esse mundo invisível, ele é composto das nossas próprias almas, que são os espíritos desencarnados. Bem, mais adiante ele diz o seguinte: o mundo visível, sendo envolvido pelo invisível, com o qual vive em perpétuo contato, age incessantemente sobre ele e recebe dele a reação. Esta reciprocidade de ação e reação entre um mundo e outro, o visível, que somos nós encarnados, e o invisível, que são os mesmas almas e espíritos que desencarnaram, né? É a origem de uma multidão de fenômenos considerados, e aí lá naquela época, sobrenaturais, por ser-lhes ignorar as causas. Porque nós, hoje, espíritas, já sabemos que, chegando o Espiritismo, que desvendou todas as leis que regem esses fenômenos espíritas, e que os próprios espíritos, né, que ditaram para Kardec as obras que compõem os princípios e a própria estrutura da doutrina espírita, é natural, não tem nada aí de sobrenatural, está sempre dentro das leis naturais. E aí a gente repete que é, pela doutrina espírita, um dos seus princípios fundamentais, o da comunicabilidade dos espíritos. Mas Kardec vem mostrando aqui, porque ele está lá no ano de 1861. Nós estamos falando do livro Obras Póstumas,
que é um livro à parte das 5 obras básicas. Então, tem um aspecto muito interessante que nós vamos ver lá na frente, que tem tudo a ver com a preocupação de Kardec para demonstrar a naturalidade das manifestações dos espíritos. Mais na frente ele diz o seguinte: todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Então ele continua lá dentro da linha de raciocínio dele. Mais à frente, havendo o homem tido em todos os tempos a intuição de um poder superior, foi induzido a atribuir a ação direta dessa potência os fenômenos cujas causas lhe eram desconhecidas. A causa era desconhecida. Considerando os prodígios e efeitos supernaturais. Como eles ignoravam a causa, e o ser humano, já desde as suas primeiras reencarnações, nós já viemos com a intuição de que existe esse poder superior. Era, digamos, natural que se atribuísse a fenômenos cujas leis não eram desconhecidas, não se sabia a causa, então eram considerados prodígios, mas realizados por essa potência superior da qual a gente já trazia essa intuição. E isso vai ter consequência mais na frente. Então, mais à frente, ele diz: mas eu preciso voltar um pouquinho. Só que chegando o Espiritismo, essas leis foram desvendadas. Elas foram todas colocadas dentro de métodos científicos, estruturada como uma doutrina, essas leis que regem esses fenômenos. Isso aconteceu com o aparecimento do Espiritismo. Então, já não tinha-se mais razão para considerar essas manifestações, esses fenômenos, como coisas prodigiosas. Não é? O sobrenatural, o supernatural. Não é? Então, aqui nós estamos chegando, nessa próxima fala de Kardec, na intencionalidade dele, com relação às consequências religiosas das manifestações espíritas. E ele diz assim: a Igreja não tem razão de perturbar-se por se ir estreitando o círculo dos fatos miraculosos. A partir do lançamento mesmo do Livro dos Espíritos, em 1857,
a comunicabilidade dos espíritos ela já estava pela própria construção da doutrina, da estrutura científica, filosófica e religiosa, já com esses conceitos de sobrenatural abalados. Então, isso incomodou a igreja. E quando ele fala igreja aqui, ele está direcionando essa fala, segundo o nosso ponto de vista, à Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos aqui falando sobre trabalhos de Allan Kardec em obras póstumas, que é um livro constituído de anotações, observações e até certos trabalhos com determinada extensão, que certamente Kardec publicaria futuramente, antes da sua desencarnação. Porém, isso não foi possível pelo fato mesmo da sua desencarnação em 1869. Tudo que está sendo tratado aqui no livro Obras Póstumas, e isso Herculano Pires esclarece, não tinha sido publicado nenhuma obra anterior. Não tinha. Agora, sobre as manifestações dos espíritos, a questão de ser do fantasioso, do miraculoso, do sobrenatural, isso se encontra tratado no livro dos Médiuns, nos capítulos 2 e 4 do livro dos Médiuns. Isso foram anotações, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, de Kardec, antes da desencarnação dele. E esse livro mesmo, ele foi organizado 22 anos depois da última obra lançada por Kardec, a Gênese, em 1868. E aqui nós não temos fonte para dizer em que ano, em que época que Kardec fez essas anotações que nós estamos trabalhando sobre ela. Está bem assim? É isso, então. Aí ele fala, a igreja não tem razão de perturbar-se por ir estreitando o ciclo dos fatos miraculosos. A coisa foi se esclarecendo, o próprio progresso das ciências e da intelectualidade dos homens já foram desvendando as causas naturais dessas manifestações. Pois bem, mais na frente ele diz: os fatos que a ciência demonstra peremptoriamente, quer dizer, categoricamente, indiscutivelmente, não podem ser negadas por nenhuma crença religiosa. A religião ganha autoridade acompanhando a ciência em seus progressos. As consequências religiosas, nesse ponto que Kardec está analisando, meus irmãos, é exatamente o da autoridade da religião.
Quais essas consequências? Vamos colocar, se a religião considera isso um ponto sobrenatural, e depois vem a ciência e fala, não, isso é natural, qual é o abalo que a autoridade da religião que defende esse ponto vai sofrer? Negativo. Então, Kardec diz que se a religião não acompanhar o desenvolvimento das ciências, as religiões vão ficar desatualizadas. E com o desenvolvimento intelectual do ser humano, ela vai ficar desacreditada. Isso é uma consequência natural desse comportamento. E aí ele está se dirigindo à Igreja Católica. Nós sabemos que a Igreja Católica reagiu de forma até violenta com relação às leis que foram reveladas pela doutrina espírita. E por essa ignorância das leis e por interesse dos princípios de fé da Igreja Católica, ela criou uma série muito grande de dogmas. Para a Igreja Católica, o dogma, ou os dogmas, mas vamos botar no singular para melhor entendimento, o dogma, para a Igreja Católica, é a revelação de uma verdade absoluta. E quando o Papa, no seu primado, porque ele está amparado por um dogma que chama da infalibilidade do Papa, quando ele está no exercício da cátedra, né, da cadeira, da função dele, ele é infalível nas coisas da fé, dos princípios de fé. Então, aqui nessa tradução, que é do conhecido tradutor de Bíblia e tal, João Teixeira de Paula, José Herculano Pires, que é uma das maiores autoridades em conhecimento de doutrina espírita no Brasil, ele faz 139 observações ao longo do livro de rodapé. E ele esclarece uma questão que a gente sabe, que até muitos espíritas, estranhamos a colocação desse termo dogma, porque nós sabemos que a doutrina espírita não comporta dogma, porque dogma, segundo a Igreja Católica, é a revelação de uma verdade divina. Então, quando isso é considerado por ela uma necessidade para manter princípio de fé, ela estabelece o dogma. E aí passa a ser uma verdade indiscutível. O adepto não tem o direito de
colocar em dúvida essa questão de fé, que é a denominada fé dogmática. Mas a gente quer esclarecer o seguinte: há um trecho aqui em que Kardec fala dos dogmas, porque o desconhecimento dessas leis que regem as manifestações espíritas é que levaram, ou que levou, né, o desconhecimento dessas leis, é que levou a Igreja Católica a estabelecer um grande número de dogmas. Então, outras religiões também têm dogmas. Então, Kardec se refere a dogmas religiosos. Porém, Herculano Pires vem esclarecer aqui que esse dogma religioso é tido como princípio de fé e é indiscutível. É a chamada a fé dogmática ou a fé cega. E ele diz que, porque existe lá na Revista Espírita, no livro dos médiuns, o termo dogma. E o mais conhecido dele para nós é o dogma da reencarnação. E é interessante que Herculano esclarece aqui que, quando se fala de dogma religioso, a acepção desse termo, dessa palavra, é dogmática. É aquela que não aceita discussão nem colocação em dúvida daquela verdade revelada dentro do conceito religioso. Porém, o dogma espírita é dogma de razão. Então, não é dogma de fé cega. E como sendo dogma de razão, e esses dogmas de razão, eles são princípios das doutrinas filosóficas e da própria ciência nas suas diversas vertentes. Só que eles, por serem considerados dogmas de razão, eles são, sim, princípios discutíveis, questionados. Então, não tem nada que se pareça com um dogma de fé cega, a fé dogmática. Então, como acontece nas ciências e na filosofia, a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, usa o termo dogma, mas dentro da razão, dentro da lógica, dentro da discussão intelectual, do bom senso e da razão, é claro. São dogmas de razão. Então, ficando bem esclarecido, o resultado é que se adota a crença nesses fenômenos como uma intervenção sobrenatural que derroga leis divinas, a consequência é desastrosa. A
a religião que adota isso vai perder a autoridade, vai ficar desacreditada diante dos seus próprios adeptos que sejam esclarecidos, que já atingiram um grau de racionalidade que já não aceita nos novos tempos essa verdade como revelação divina, porque contraria os princípios da ciência, da tecnologia, do bom senso e da razão. Então, essas consequências de que nós estamos tratando aqui, decorrentes das manifestações dos espíritos, ela tem esses dois aspectos. Se você adota como manifestações dentro das leis naturais que estão lá no livro 3º do livro dos Espíritos, das leis morais, é difícil de se crer quando essa crença te leva a contrariar princípios lógicos. Então, o adepto que já alcançou esse nível de consciência intelectual não vai aceitar. Então, o que ocorre? Ela afasta o seu adepto e, ao mesmo tempo, é prejudicada, porque se torna desacreditada ao longo dos tempos. E isso está ocorrendo lentamente com a Igreja Católica. Já tem muitos princípios desses que ela está sustentando a alto custo para a própria fé que ela prega, que ela divulga. Então, essa era a argumentação toda que Kardec veio até didaticamente trazendo para concluir o que nós falamos dessas consequências religiosas. Elas estão bem claras com relação a isso. Nós temos ainda, vamos botar aí 17 minutos, que eu queria falar, o que eu considerei para mim, mas não revelei para os irmãozinhos que estão me ouvindo, uma segunda parte da minha fala. Que é a da observação de maravilha, sem ser sobrenatural, sem ser miraculoso, mas do método de Kardec de desenvolver os seus raciocínios, né? Porque são métodos científicos. Nós vamos buscar um exemplo, primeiro, antes de entrar nessa segunda parte, que chegou aqui o momento, de uma ocorrência muito triste e histórica para a doutrina espírita, que ocorreu no dia 9 de outubro de 1861, na cidade de Barcelona, na Espanha, que foi denominado o Auto de Fé de Barcelona, que se constituiu pela queima, por ordem de um bispo daquela cidade de Barcelona, de nada menos 300
300 exemplares de obras espíritas que teriam sido encomendadas pelo editor Didier, francês, das obras espíritas na França, mas que tinha um estabelecimento editorial em Barcelona. Kardec empacotou tudo, embalou direitinho e mandou para lá. Essas obras foram interceptadas na alfândega e levadas à praça pública de Barcelona para serem destruídas. Então, meus irmãos, a que ponto leva os dogmas? A que ponto nos levam os dogmas do fanatismo religioso? Dos adversários da doutrina espírita. Para a gente ter uma ideia, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Kardec trata dos sistemas que foram criados para combater o espiritismo. São 13 sistemas, mas alguns, e praticamente todos eles, absurdos, porque nunca chegaram a nada e a doutrina espírita continua sendo ponto de referência científica, filosófica e religiosa de respeitabilidade única até hoje no século XXI. Então, os dogmas de fé se voltam contra a própria religião que promova esses dogmas. Então, Kardec, ele anotou isso que está aqui, e há uma observação interessante, que o Livro dos Médiuns ele foi editado publicado em 1861. 1861. No mesmo ano do Auto de Fé de Barcelona. Eu vou ler aqui algumas obras que estavam nesse conjunto de 300 exemplares. Então, lá tinha exemplares do Livro dos Espíritos, e olha, meus irmãos, inclusive do Livro dos Médiuns. Isso é sinal que o Livro dos Médiuns, eu, sinceramente, não encontrei a data exata, dia, mês e ano, embora eu tivesse pesquisado, como tem dia, mês e ano da publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1854, eu não encontrei essa data. Para ver se Kardec teria anotado isso em obras póstumas, quando ele redigiu essas anotações, depois do lançamento do Livro dos Médiuns, que eu creio que sim. Ele primeiro lançou o Livro dos Médiuns, para depois fazer essas anotações. Porque se o Auto de Fé
queimou o livro dos médiuns também, e essas anotações não foram publicadas em nenhuma obra, a não ser depois da morte de Kardec, a primeira parte do livro, no livro na Revista Espírita, e a segunda parte que era inédita. A primeira parte do livro Obras Póstumas, ela tinha sido publicada logo depois, 3 meses depois do desencarne, da desencarnação de Allan Kardec. Então, Kardec fez anotações depois do lançamento do Livro dos Médiuns. E certamente iria publicar depois, como aconteceu depois do desencarne dele, pelos sucessores dele. Né? Pois bem, então, essa é a ideia. As consequências das manifestações dos espíritos que hoje têm as próprias leis definidas como se dá de forma inatacável, quando naquela época se levantaram 13 sistemas de contestação, que nenhum deles, é claro, teve sucesso. Mas em 8 minutinhos, meus irmãos, eu quero falar dessa beleza. A doutrina espírita, nos seus 3 aspectos, ela compõe 5 obras básicas, em 3 aspectos. O filosófico, científico e religioso. Meus irmãos, Kardec, nessas 3 páginas, ele aborda os 3 aspectos da doutrina espírita. Olha que coisa linda! Os 3 aspectos da doutrina espírita como respostas aos dogmas de fé religiosa. Quando ele fala da comunicação dos espíritos, e ele faz essa abordagem praticamente nos 8 itens que ele aborda, para ir àquela conclusão das consequências das consequências religiosas dessas manifestações, ele está falando do aspecto puramente científico, de pesquisa, de métodos científicos adotados para pesquisa desses fenômenos, para esclarecer e concluir da naturalidade das suas realizações. Porém, vamos prestar atenção. Essa parte puramente, genuinamente científica, tanto que esses assuntos que estão tratados aqui estão no livro dos médiuns, que é o livro principal do aspecto científico da doutrina. Olha que beleza. Mas vamos à frente. O aspecto científico está.
Agora, num item aqui, ele diz o seguinte: todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Então, aqui ele está falando dos princípios, porque o princípio de tudo é Deus. E está falando dos fins, que é o futuro do homem depois da morte. Olha que coisa linda aí. E por quê? Porque nós vamos falar agora, eu gosto de falar, e os irmãos que não estiverem de acordo com o meu ponto de vista, que me perdoem. Mas eu vou passar para os irmãos o conceito, um dos conceitos. Conceitos são ideias. E todos nós, seres inteligentes, temos as nossas próprias ideias, com relação a tudo que se refere ao conhecimento adquirido. Então, eu vou citar lá o conceito sobre filosofia inicial, que é o de Aristóteles. Porém, com adições de outros pensadores, tal como o Tomás de Aquino, que adotou esse conceito de Aristóteles, Immanuel Kant e vários outros. Então, como é conceito, eu vou tomar a liberdade de transmitir para vocês um conceito de filosofia, partindo do pensamento de Aristóteles. Filosofia é o estudo dos primeiros princípios e últimos fins dos seres e das coisas em busca da verdade. Esse é um conceito que ele tem fundamentação filosófica dos grandes pensadores da atualidade. Pois bem, quando Kardec fala aqui que todas as religiões têm por base a existência de Deus e o futuro do homem após a sua morte, ele está enunciando princípios filosóficos da doutrina espírita. A ciência espírita, ela decorre dos seus próprios princípios filosóficos, que têm consequências religiosas e, consequentemente, mais uma vez, princípios morais. A filosofia espírita de consequências morais. E eu vou buscar aqui, para confirmar o que a gente acabou de anunciar como um conceito da doutrina espírita, de filosofia, ele, no item 9 do título 2 desse mesmo livro, está aqui, o Obras Póstumas, que ele fala sobre a alma, ele fala sobre 4 princípios fundamentais de todas as religiões.
Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma, depois da morte do corpo, e as penas e as recompensas futuras. Quatro princípios fundamentais de todas as religiões. Porque, meus irmãos, toda religião tem a sua filosofia. E toda filosofia religiosa é metafísica, está além da física, está além das leis que regem a materialidade das coisas. Porque são leis que não podem obedecer aos mesmos princípios que tratam dos fenômenos espirituais, que são imateriais. Então, tem que ter leis diferentes. Daí, essa questão que ele está discutindo do natural e do sobrenatural, do maravilhoso, do supernatural, etc. Então, quando a gente lê aqui no tema que nós estamos tratando, que ele diz: todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte, a gente lembrou desse conceito de filosofia. É o estudo dos primeiros princípios e últimos fins dos seres e das coisas em busca da verdade. Só que aqui a gente sente um frio no estômago. Eu estou vendo aqui o Inácio. Inácio, me dá mais 2 minutinhos aí. Então, olha bem. Dá um frio no estômago, sabe por quê? Porque Kardec, embora lá no item anterior desse livro aqui, ele trate da alma, e na alma ele fala daqueles 4 princípios fundamentais da religião, que toda religião tem a sua filosofia metafísica, para responder, meus irmãos, a 4 questões que desafiam o ser humano, que são: quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. São os últimos fins. Aqui contém os primeiros princípios e últimos fins. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Só que Kardec, ele deixa esse ato, essa lacuna, que está contida lá naqueles 4 princípios fundamentais, quando ele trata da alma. Mas será que todas as religiões têm a mesma resposta pelas 4 questões? Absolutamente não. Cada qual dá a sua resposta segundo a sua estrutura filosófica. E aí é que nascem milhares e milhares, e eu digo milhares e milhares, de denominações só dentro do cristianismo, cada qual querendo explicar essas 4 questões segundo o entendimento filosófico que cada qual adotou. Agora, nenhuma, e por isso que Kardec deixou aquela lacuna ali,
e até hoje eu ouso enunciar isso, trata com a certeza, com a dedicação, com a seriedade, com a gravidade que a doutrina espírita trata do que eu estou fazendo aqui. Os princípios morais da doutrina espírita são os princípios morais do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Então, são as verdades, sim, reveladas, mas discutidas, estudadas, entendidas e compreendidas, para que haja o tema, o lema: fora da caridade não há salvação. Se o homem não se elevar na sua intelectualidade e moralidade, a religião para ele foi absolutamente vã. Mas nenhuma no presente trata dessa questão sem ter dogma de fé, como o Espiritismo trabalha, a favor de toda a humanidade. Por isso, a missão do Espiritismo: divulgar para toda a humanidade os princípios doutrinários e os ensinos morais de Jesus, para que essa humanidade se transforme dentro desses conceitos de moralidade e intelectualidade, enquanto nós estamos na carne, e que teremos muitas e muitas oportunidades para buscar esse nível de consciência intelecto-moral. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, e queira o Pai Celestial que nós tenhamos nos entendido, ainda que para isso precisemos ter muito boa vontade em nossos corações, naquilo que eu passei e naquilo que os irmãos estão me ouvindo. Que Papai do Céu nos abençoe. Repito mais uma vez, que vamos em paz para casa. Eu agradeço a oportunidade recebida aí pelo nosso irmão Inácio. Que Jesus nos acompanhe. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Eu vou pedir o Lacerda para fazer a prece de encerramento para nós. Faz favor, Lacerda. Jesus, bondoso e amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, de coração enlevado no teu carinho, na tua misericórdia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, tratando de assuntos de elevada consideração para a nossa doutrina espírita, na divulgação dos teus ensinamentos, com a reflexão buscada no fundo de nossos corações, dentro do que temos de melhor de sentimento,
pedindo, Jesus, para que a tua paz nos abençoe a todos que participamos desta oportunidade e que, por nós próprios, quando recebemos as tuas palavras, possamos nos renovar, buscando ser melhor, sempre, sempre, no testemunho dos teus ensinamentos. Assim, Jesus, que nós possamos retornar à nossa líder diária, buscando cada qual de nós, na família, no trabalho, na sociedade, o melhor testemunho do que temos aprendido dos teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.